É possível achar ouro no terreno de casa? A possibilidade de encontrar ouro no terreno de casa é um assunto que desperta o interesse de muitas pessoas. Mas afinal, é realmente possível? A resposta é sim, mas com uma probabilidade relativamente baixa e com algumas condições que devem ser levadas em consideração. De acordo com o Serviço Geológico do Brasil, CPRM, existem regiões no país onde a possibilidade de encontrar ouro no solo é maior. Algumas dessas regiões são Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Pará e Bahia. Entretanto, mesmo nesses lugares, a probabilidade de encontrar ouro em um terreno residencial é baixa, cerca de 0,01%. No entanto, em algumas regiões do país, onde houve atividade mineradora, a possibilidade de encontrar ouro em um terreno residencial é maior. Em Minas Gerais, por exemplo, a probabilidade de encontrar ouro no solo é de aproximadamente 2,5%. Além disso, é importante lembrar que a maioria das áreas onde o ouro pode ser encontrado em níveis economicamente viáveis já foram exploradas, o que reduz ainda mais a possibilidade de encontrar o metal precioso em um terreno residencial. No entanto, há casos registrados de pessoas que encontraram ouro em seus terrenos residenciais. Um exemplo disso ocorreu em 2015, na cidade de Serra Pelada, no Pará, onde um morador encontrou uma pepita de ouro pesando cerca de 1,1 kg em seu terreno. Esse caso chamou a atenção da mídia e despertou o interesse de muitas pessoas em todo o país. É importante destacar que a extração de ouro em terrenos residenciais é ilegal, a menos que o proprietário tenha as autorizações e licenças necessárias para fazer a extração de forma legal. Além disso, a extração de ouro em terrenos residenciais sem a devida autorização pode apresentar riscos à saúde e ao meio ambiente, como contaminação por mercúrio e danos à flora e fauna locais. Em suma, embora seja possível encontrar ouro no terreno de casa em algumas regiões do Brasil, a probabilidade é relativamente baixa e a extração deve ser feita de forma legal e seguindo as boas práticas ambientais e de segurança. É importante sempre buscar informações confiáveis antes de realizar qualquer atividade de extração de ouro em um terreno residencial. Como detectar ouro no terreno? Detectar ouro no terreno é um processo que exige conhecimentos técnicos e equipamentos específicos. Existem diversas técnicas para identificar a presença de ouro no solo, desde análises químicas até o uso de equipamentos de detecção. Uma das técnicas mais comuns para detectar ouro no terreno é a análise química do solo. Esse processo consiste na coleta de amostras de solo em diferentes pontos do terreno e na realização de análises químicas para identificar a presença de ouro e outros minerais. No entanto, esse processo pode ser bastante complexo e requer a ajuda de profissionais especializados. Outra técnica para detectar ouro no terreno é o uso de equipamentos de detecção, como detectores de metal. Esses equipamentos são capazes de detectar a presença de metais no solo, incluindo ouro. No entanto, é importante lembrar que nem todos os detectores de metal são capazes de detectar ouro, e alguns podem apresentar resultados falsos. Além disso, é importante lembrar que a presença de ouro no solo não significa necessariamente que seja economicamente viável extrair o mineral. A quantidade de ouro presente no solo pode ser muito pequena e não justificar os custos da extração. Segundo o Serviço Geológico do Brasil, CPRM, a presença de ouro em solos brasileiros é bastante variada, e a quantidade de ouro presente no solo pode variar de algumas partes por bilhão a várias centenas de partes por milhão. Em algumas regiões do país, como em Minas Gerais, a presença de ouro no solo é relativamente alta, mas isso não significa necessariamente que seja economicamente viável extrair o mineral. Em resumo, a detecção de ouro no terreno é um processo complexo e exige conhecimentos técnicos e equipamentos específicos. É possível identificar a presença de ouro no solo por meio de análises químicas ou do uso de equipamentos de detecção, mas é importante lembrar que a presença de ouro no solo não significa necessariamente que seja economicamente viável extrair o mineral. Se eu encontrar ouro no terreno, o ouro é meu ou do Estado? A questão da propriedade do ouro encontrado em um terreno pode ser bastante complexa e depende de vários fatores, como a localização do terreno, as leis e regulamentos locais e a forma como o ouro foi encontrado. No Brasil, a Lei de Mineração estabelece que todos os recursos minerais, incluindo o ouro, são de propriedade da União, e o direito de explorá-los pode ser concedido a particulares ou empresas por meio de concessões ou autorizações de pesquisa e exploração.
No entanto, existem exceções a essa regra. Em alguns casos, a propriedade do ouro pode ser reivindicada por proprietários de terras que possuam direitos de superfície sobre o terreno, ou seja, o direito de usar e explorar a superfície do terreno. Isso pode acontecer, por exemplo, em áreas de garimpo artesanal, onde a extração de ouro é realizada por pessoas que possuem ou arrendam o terreno. Em geral, é importante lembrar que a extração de ouro sem as devidas autorizações e licenças pode ser ilegal e sujeita o infrator a penalidades civis e criminais. De acordo com a CPRM, a exploração mineral no Brasil é regulamentada pelo Código de Mineração, que estabelece as regras para a pesquisa, exploração e produção de minerais no país. O Código também estabelece que a concessão de direitos minerários é de responsabilidade da Agência Nacional de Mineração, ANM. Em resumo, a propriedade do ouro encontrado em um terreno pode ser uma questão complexa e depende de vários fatores, incluindo a localização do terreno e as leis e regulamentos locais. É importante lembrar que a extração de ouro sem as devidas autorizações e licenças pode ser ilegal e sujeita o infrator a penalidades civis e criminais. Durante o período que o Brasil era colônia, quantos quilos de ouro Portugal extraiu do Brasil? Durante o período colonial do Brasil, Portugal extraiu uma quantidade significativa de ouro das minas brasileiras. A exploração começou em meados do século XVII e continuou até o início do século XIX, quando o ouro se tornou escasso e a produção se deslocou para outras áreas do país. De acordo com estimativas históricas, entre 1693 e 1750, o Brasil produziu cerca de 750 toneladas de ouro, o que representou cerca de 80% da produção mundial na época. Essa quantidade foi avaliada em aproximadamente 900 milhões de libras esterlinas da época, o que foi responsável por uma grande parte da riqueza acumulada por Portugal durante a colonização do Brasil. Ao longo do período colonial, estima-se que o Brasil produziu cerca de 1.100 toneladas de ouro, o que representa cerca de um terço de toda a produção mundial de ouro na época. Embora os números variem, a maioria das estimativas sugere que o valor total do ouro extraído do Brasil durante o período colonial foi de cerca de 12 bilhões de libras esterlinas da época. Vale ressaltar que a exploração do ouro no Brasil durante o período colonial foi marcada por práticas desumanas e muitas vezes violentas, como a escravidão de pessoas africanas e indígenas. Além disso, a maior parte do ouro extraído do Brasil foi enviada para Portugal, contribuindo para a construção de sua riqueza e poderio econômico. Em resumo, estima-se que o Brasil tenha produzido cerca de 1.100 toneladas de ouro durante o período colonial, com um valor estimado em cerca de 12 bilhões de libras esterlinas da época. Essa produção foi responsável por uma grande parte da riqueza acumulada por Portugal durante a colonização do Brasil, mas também foi marcada por práticas desumanas e violentas. A exploração do ouro no Brasil foi intensa, e estima-se que cerca de 1.500 toneladas de ouro foram extraídas do país durante o período colonial, principalmente durante o ciclo do ouro em Minas Gerais. Esse ouro era enviado para Portugal e usado para financiar a economia da metrópole, tornando o país um dos mais ricos da Europa na época. Hoje em dia, apesar de ser possível encontrar ouro em terrenos residenciais, a probabilidade é relativamente baixa e depende de vários fatores, como a localização geográfica e a geologia da região. Além disso, é importante lembrar que a extração de ouro sem as devidas autorizações e licenças é ilegal. Caso seja encontrada uma pepita de ouro em um terreno, é importante entender que a sua propriedade não é necessariamente garantida. De acordo com o Código de Mineração Brasileiro, o subsolo pertence ao Estado, ou seja, o ouro encontrado em um terreno pode ser considerado uma jazida ou um depósito mineral, e o proprietário do terreno pode ser obrigado a fazer uma concessão de lavra ao Estado para a extração do ouro. Em relação à detecção de ouro no terreno, existem diversas técnicas e equipamentos que podem ser utilizados, desde detectores de metais até análises geoquímicas. No entanto, é importante lembrar que a detecção de ouro requer conhecimentos específicos e pode ser perigosa, uma vez que pode atrair a atenção de ladrões ou colocar a vida em risco em regiões perigosas. Em resumo, o ouro teve e ainda tem um papel importante na história e economia do Brasil, mas sua exploração deve ser feita de forma legal e consciente. A possibilidade de encontrar ouro em terrenos residenciais é real, mas não é garantida, e é importante ter cuidado na detecção e extração desse metal precioso.
Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações sempre que um novo vídeo for publicado. Além disso, adoraria saber sua opinião sobre o assunto abordado neste vídeo, então deixe um comentário abaixo e vamos continuar essa conversa juntos. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.